Olá, pessoal, tudo bem? Começamos o nosso curso de produção de mídias educacionais digitais aprendendo sobre o storyboard. E nessa unidade vamos ver o conceito dessa ferramenta, os tipos, os meios e as formas de montar um storyboard. Mas o que é um storyboard? O uso do storyboard teve início na indústria cinematográfica, se estendendo para a televisão, jogos, publicidade e até mesmo para o marketing. É um modelo que chegou para complementar as mais diversas narrativas utilizadas como diferencial para atrair e reter a audiência. Essa ferramenta é originalmente utilizada em animações, filmes, jogos, mas com o passar do tempo ela tornou-se muito aplicada também em projetos gráficos para publicidade e para o marketing. Um storyboard é um organizador gráfico que planeja uma narrativa e é uma maneira poderosa de apresentar informações de forma visual para contar histórias e explicar o processo e montar a passagem do tempo. O storyboard é uma sequência de desenhos quadro a quadro com o esboço das diversas cenas pensadas para um conteúdo. Em seu núcleo, os storyboards, eles são um conjunto de desenhos sequenciais para contar a história ao dividir uma história em pedaços lineares, e ela permite que o autor se concentre em cada célula separadamente, sem distração. O visual desse esboço é semelhante ao de uma história em quadrinhos e o objetivo é elaborar e detalhar a sequência da narrativa, ou seja, devido à sua versatilidade, o storyboard pode ser usado para compor a movimentação de um filme, a cinemática de um jogo, ou mesmo para demonstrar como acontece a navegação de um usuário em um site ou aplicativo. Nas empresas, essa etapa do projeto de vídeo geralmente é de responsabilidade das equipes de criação. A produção da etapa dos projetos deve ser totalmente focada na persona, no personagem, que é usado, que é baseado em dados e comportamentos reais. É uma espécie de avatar que representa o conteúdo independentemente de qual for o tipo de conteúdo em vídeo. E pode ser produzido, ou seja, o objetivo é desenvolver uma sequência de ações na forma mais divertida, instigante e confortável visualmente possível, de forma a otimizar o engajamento com o público. Os storyboards originais mostravam histórias divididas em pedaços. Cada pedaço de uma história era desenhado em um cartão ou pedaço de papel e fixado a uma placa em ordem sequencial, para que os colaboradores pudessem conversar e revisar a história, examinando uma parte de cada vez. E assim verificando se fazia sentido o planejamento e a produção. Em vez de refazer um desenho em grande escala, quando as alterações eram feitas, um único cartão poderia ser reordenado, redesenhado ou até mesmo excluído. E a capacidade de fazer essas alterações com antecedência economiza tempo na montagem do projeto. Um ponto que gera grande questionamento para a montagem do storyboard é: eu preciso saber desenhar? É importante que a pessoa responsável pelo storyboard tenha uma boa base de desenho ou escolha de fotos para captar a essência do conteúdo narrativo. Não é preciso ser um exímio desenhista, mas em quadros devem ter uma boa conexão entre si e possibilitar a visualização da história construída e a ser seguida. Nas apresentações corporativas, por exemplo, em vez de slides usuais, o storyboard é um recurso diferente que, no mínimo, chamará mais atenção pela curiosidade. Se você tem uma base para desenho ou criação, certamente o projeto ele vai ser melhor desenvolvido. Mas caso não tenha esse embasamento e preze pela melhor qualidade possível, é recomendado a contratação de serviços de um animador ou um desenhista que tenha conhecimento em narrativa cinematográfica, por exemplo. Porém, é possível criar storyboards para certos projetos sem uma grande habilidade para desenho, fazendo uma espécie de rascunho do que se pretende passar para o público-alvo. A capacidade que o storyboard tem de completar toda a trajetória de uma narrativa vai além do alcance possível na abordagem textual. O conteúdo visual torna o discurso mais envolvente, do início ao fim.
mas para isso é preciso compor quadros alinhados com a ideia central. O storyboard é prático, dinâmico e traz benefícios significativos como ajudar na organização das ideias, simplificar o processo de criação, detalhar para a equipe o que se espera e transmitir na narrativa, considerando as dificuldades enfrentadas para traduzir em palavras o que vai à mente. Há muitos usos para storyboards na indústria do entretenimento, no mundo dos negócios e na educação. E nesse aspecto, um dos principais objetivos do trabalho de um professor é transmitir informações aos alunos e, por sua vez, os alunos devem demonstrar domínio dos conceitos. Além de alguns alunos serem melhores aprendizes visuais, os professores contam narrativas, descrevem processos e organizam informações. E há diferentes tipos de storyboards, que são o tradicional, a miniatura e o digital. No storyboard tradicional, há uma série de esboços feitos a lápis que ajudam as pessoas envolvidas, como o escritor, o produtor, o diretor, o palestrante, a visualizar toda a ideia. Esse modelo é mais utilizado na televisão e no cinema, pois permite mudanças rápidas para tornar o conteúdo ainda mais atrativo. O storyboard em miniatura, de esboço rápido, o formato em miniatura, ele pode ser criado, ele é mais fácil de ser criado, pois não há necessidade de um texto ou detalhamento de modo geral. Ele é elaborado em uma única folha, porque a equipe da criação já sabe a ideia a ser transformada em vídeo. E o storyboard digital, nesse modelo, os esboços dão lugar às imagens digitais, que podem ser utilizadas em vídeos animados, e assim é possível ter a sensação de tempo e movimento, permitindo maior compreensão de como a ideia deve ser desenvolvida. Então, a história é contada a partir daquela sequência. E, bem, quanto aos meios e formas de montar um storyboard, é preciso entender que ao criar vídeos é preciso assegurar uma boa apresentação, visualização e construção de uma ideia e narrativa marcantes. E assim, como toda trajetória e processo, o storyboard exige o planejamento por etapas e até mesmo para um esboço rápido. Os passos para a visualização e transformação de uma ideia em narrativa por meio do storyboard começam pela criação de um roteiro, que deve constar todas as informações e detalhes técnicos, facilitando o mapeamento da narrativa, desde o início até o fim, para que qualquer tipo de problema, inconsistência ou divergência seja corrigida em tempo hábil. Após o roteiro e mapeamento da história, é preciso fazer o esboço da ideia, como o storyboard aceita diversos formatos de construção, e que podem ser usados lápis e papel ou uma ferramenta automatizada. Nesse momento, ao usar um programa de desenvolvimento visual ou mesmo em uma folha de papel, desenhe os quadros que irão representar a sua tela. Ao esboçar as cenas, é preciso inserir todas as anotações que julgar importante. Reserve também um espaço abaixo de cada quadro para isso. Nesse ponto, observe a cronologia também dos acontecimentos, para que os quadros tenham uma sequência que façam sentido. É importante atentar nesse momento para o objetivo do projeto, o público que deseja alcançar e conectar por meio da narrativa em vídeo. O próximo passo é definir o detalhamento do que se deseja explorar dentro, sendo preciso pensar nos personagens, no ambiente, no contexto, ação e reação que vai caracterizar a narrativa. Depois do roteiro, o esboço e o detalhamento, é necessário pensar na descrição das cenas, para melhor entendimento da ação de um personagem, o momento exato de surgimento de uma pessoa ou um assunto durante a narrativa. E, por fim, é feita a revisão final do projeto, que é uma das etapas mais importantes para garantir uma apresentação audiovisual livre de erros e equívocos. Repasse quadro a quadro do que foi elaborado, atentando aos detalhes e a sequência da narrativa, verificando se há algo a ser corrigido, de produzir e veicular o vídeo.
Ao pensar em um storyboard na educação, é importante que sejam pensados passos para que a mensagem seja passada de forma clara e organizada. E assim, alguns passos são importantes como: planeje ou crie uma narrativa, acompanhe os personagens de um texto, resuma um texto, mostre as etapas de um experimento, crie uma história em quadrinhos instrucional, aprenda um novo vocabulário, mostre a compreensão como apresentação, explore as configurações existentes, analise personagens ou figuras históricas, crie uma linha do tempo. Além do papel e da caneta, há excelentes programas para a criação de storyboards. Os mais utilizados atualmente são o Photoshop, o Toon Boom Storyboard Pro, mas há também softwares gratuitos como o Storyboarder, o Plot e além do Canva, que possibilita a montagem de forma fácil. Existem também ferramentas online que podem auxiliar na construção do storyboard. Apenas é necessário que você busque o que mais lhe adapta. Então, ficou curioso como fazer um storyboard para a mídia educacional? É muito fácil. Agora é só planejar o conteúdo e montar seu story.